Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre meio ambiente, ouvindo Luiz Gonzaga. Não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nasce não dá, pingada boa é difícil encontrar. Não posso mais nadar, não dá mais para plantar. Se nasce não dá, pingada boa. Poluição comeu, poluição comeu, poluição comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Então, hoje, com 88 inscritos e tantas manifestações sobre o nosso canal, temos agora uma equipe de produção ampliada. Nós sentimos essa necessidade de ter mais olhares, sobre a realidade e o mundo, para diversificar nossas leituras e falar sobre o cotidiano de nossas vidas. Agradecemos a você que tem acreditado nesse projeto. E para melhorarmos e poder nos dedicarmos, cada vez mais, nós precisamos manter, E queremos então pedir o seu apoio para compartilhar nossos vídeos para aqueles que vocês achem que é importante ouvir essas mensagens, essas reflexões, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja educador, seja um gestor ou um cidadão, como todos nós somos. Ajudem a disseminar o conteúdo do nosso canal. Nós vamos começar falando sobre esse rei do Baião, o Luiz Gonzaga, e nós encontramos uma pesquisa feita por uma aluna do IFP, do Instituto Federal do Piauí, da cidade de Floriano, e o título do trabalho dela é O Forró Ecológico de Luiz Gonzaga, um diálogo entre o popular e o ambiental. O nome dela é Luciana Franco de Oliveira Neiva. E nós estamos aproveitando toda a análise que ela fez e coletamos uma pequena parte onde ela fala sobre o Luiz Gonzaga. Também conhecido como a voz do sertão, Luiz Gonzaga é o legítimo representante da região Nordeste. Quem o conhece o admira, um homem da terra que exaltou a sua cultura, a natureza, os cangaceiros, a caatinga, o mandacaru, o carcará e gaviões, a asa branca, o assum preto, o solo rachado pela seca, a preocupação com o meio ambiente deteriorado pela ação humana. Ao cantar as alegrias, as dores e os amores do seu povo, foi a voz dos que não tinham voz. E ao cantar a preocupação com a natureza agredida e ameaçada, ele foi um sujeito ecológico, amparado tão somente no seu amor pela sua gente, pela terra, pela simplicidade da sua sabedoria em relação à vida. E como alguém que um dia incluiu na forma como queria ser lembrado, alguém que cantava a natureza. Não podemos deixar de enaltecer num período em que quase ninguém fazia a defesa da natureza. Essa música é de 1989 e a composição é de Luiz Gonzaga e Aguinaldo Batista. Eles apresentam uma visão um pouco pessimista, mas é real, E ainda homenageia um defensor da natureza, o Chico Mendes, que foi morto por conta da sua luta pela defesa, da natureza.
O nosso texto chama-se Cuidando do Mundo Inteiro. Não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém, disse Belchior. Vivemos o que os adeptos do pós-modernismo chamam de paradoxo, uma série de eventos confusos que parecem se anular como numa contradição, e não é difícil enumerá-los, pois eles nos circulam e nos envolvem em atos cotidianos que, sem querermos, pegamos-nos realizando em ato contínuo. Se não, as filas de bancos com pessoas amontoadas, crianças brincando sem máscaras no corrimão das agências, enquanto seus pais dividem a mesma garrafa de água mineral, comprada no ambulante, também sem máscara, onde deveria ser uma fila indiana única e não dando voltas nos quarteirões. Onde está a contradição aí? No fato de estarmos em uma pandemia. Termos que manter distância um do outro, recebermos a informação oficial de que devemos usar máscara para evitar o contágio e não vermos isso na prática. Como se não bastassem esses eventos, temos que conviver com a responsabilidade de cuidar do mundo inteiro, não usando canudinhos de plástico, nem sacos plásticos, nem chupar din-din, nem usar cápsulas de café. Mas nos supermercados encontraremos feijão, arroz, café, macarrão, açúcar e demais gêneros alimentícios embalados com plástico. Ao mesmo tempo, são gastos milhões de dólares em campanhas educativas mostrando que a responsabilidade pelas enchentes é a população, que entope os esgotos com sacolas plásticas distribuídas ou até compradas em algumas lojas de departamento, nos supermercados, nas lojas de conveniência, algumas com o rótulo indicando que foram feitas com material reciclado. Torna-se fácil acusar o cidadão abarrotado de impostos como sendo culpado pela imundícia das cidades, eximindo de qualquer responsabilidade a poderosa indústria de sacos plásticos que abastece o mundo inteiro. São empresas que geram empregos e também pagam muitos impostos. O mundo precisa das indústrias. Melhor culpar o povo confuso pela poluição de rios, mares, lagoas, cidades. Melhor não deixar a população ciente de que num período de exceção, como numa pandemia, os bancos podem abrir uma brecha e contratar em regime emergencial mais pessoas para trabalhar nos caixas, dando maior celeridade às demandas das filas infindas. As repartições públicas abarrotadas de papel, exigindo um memorando para o chefe do subchefe do subtroço, quando o trabalho remoto está à nossa porta. E nesse contexto, vamos tecendo reflexões acerca da realidade, procurando respirar em época de Covid-19, nadar em rios sem água, sendo cúmplices da morte da terra e cantando: se plantar não nasce, se nascer não dá. Se nascer não dá, é difícil encontrar. Enfim, essa reflexão ela é muito importante. Nós vivemos num mundo onde os governos precisam falar, precisam trabalhar para o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar que não adianta desenvolvimento sem a qualidade de vida para as pessoas. A responsabilidade pela proteção ao meio ambiente, nós sabemos, não é apenas da autoridade, mas não é apenas também do cidadão.
É preciso que cada um faça a sua parte e primeiro a autoridade precisa ter zelo, né, pelo ser humano, porque meio ambiente não é apenas proteção da natureza, da árvore, do rio. Quando nós falamos em proteção ao meio ambiente, nós estamos falando de proteção ao ser humano, né? Quando nós protegemos a natureza, nós protegemos o ser humano, né? É preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. E o cuidado à natureza está em pequenas atitudes, em pequenos gestos. É preciso que nós, como cidadãos, realmente nos atentemos aos pequenos gestos de proteção à natureza. Mas nós precisamos de mais saneamento básico, nós precisamos de proteção aos nossos rios e nós precisamos de proteção ao ser humano. Então convido a cada um de vocês para que tenhamos essa preocupação. Realmente o plástico, ele está presente nas nossas vidas, mas nós precisamos nos desfazer do que for possível. Isso ajuda a diminuir, né, e a melhorar o nosso meio, a melhorar o nosso clima e principalmente proteger o nosso planeta, que é, no fundo, a nossa casa, a casa de todos nós. Se nós não a protegemos, não protegemos nossa casa, nós que somos os habitantes dela, quem vai protegê-la? Essa é a nossa reflexão e esperamos você no nosso próximo vídeo. Até lá!